Bem-vindos a mais um Estado da Nação e recebemos na presente edição Sousa Schelle, diretor executivo do Fórum de Monitoria do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique. Boa noite e muito bem-vindo a este espaço. Muito boa noite, caríssimo Naene, extensivamente aos telespectadores da televisão NBC. Qual é o estado da nação do país no âmbito daquilo que é o foco da vossa atuação? Sabemos do lançamento, na última sexta-feira, de um documento que é a posição da vossa organização no âmbito das questões eleitorais, da crise pós-eleitoral e a questão dos direitos humanos em Moçambique. Bem, uma vez mais, na verdade, quem tem o poder sob o ponto de vista legal e constitucional em Moçambique para dizer-nos o Estado da Nação é, sem sombra de dúvida, Sua Excelência o Presidente da República. Mas eu falo-ei na qualidade de cidadão e também no quadro da responsabilidade que me assiste no que diz respeito à monitoria do mecanismo de revisão periódica universal, que é, na verdade, o mecanismo das Nações Unidas em que todos os países são objetos de avaliação de 4 anos e meio em 4 anos e meio. Relativamente à questão que me coloca, eu diria o seguinte, que o país está numa situação de uma grande encruzilhada em função dos indicadores que temos escolhido e que não precisam efetivamente de uma grande lupa para alcançá-los. No sentido de que, após a divulgação dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional das Eleições, vulgo CNE, o país entrou numa crise profunda de violência sem paralelo e que, eventualmente, achamos nós que esta tendência é crescente e isso preocupa-nos bastante porque Moçambique, no rol das recomendações que recebeu dos Estados-par em 2021, que no total foram 266 recomendações, das quais 236 aceitou, fora as 30 que anotou, nessas que aceitou, há um conjunto de recomendações que conjugadas prefazem 16% dessas recomendações que dizem respeito à lisura do processo eleitoral, falo da transparência, a questão de evitar a violência pós-eleitoral, aprofundamento da democracia, a participação política dos cidadãos no ambiente democrático são. E isto nós estamos a ver porque estamos a assistir a espiral de violência sem paralelo na história democrática do Estado moçambicano. E a razão pela qual foi apresentado publicamente este documento na sexta-feira. O que é que de essencial este documento traz? O que é que vocês fizeram anotações e trazem para o domínio do público? Sim, devo dizer-te que este documento representa uma súmula de um documento mais abrangente e complexo, que, em princípio, será objeto de publicação após a validação e promulgação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Como deve imaginar, o processo eleitoral em Moçambique ainda não findou. Não findou porque quem de direito, neste caso, o Conselho Constitucional ainda não validou e promulgou os resultados. Só daí fará sentido publicar todo o documento. Mas houve toda uma necessidade de publicarmos antecipadamente uma súmula, dada a grande preocupação que todos nós temos em face da situação em que o país se encontra, tanto mais que os níveis de violência são em crescendo, tanto do lado das autoridades expressa pelo uso excessivo e desproporcional da força pela polícia, assim como também os manifestantes no seu exercício retaliatório. E agora estamos a assistir à queima de sedes de partidos políticos, mormente as sedes do Partido Frelimo, as invasões aos centros prisionais, a vandalização de bens públicos e privados e por aí fora. Portanto,
O país não cumpriu exatamente com o que estava plasmado naquilo que concordou que devia aceitar e cumprir nestas recomendações das próprias Nações Unidas no âmbito desta componente dos direitos humanos. Na componente de direitos humanos é muito vasto. Sim. Na componente da participação política. Exato. E podemos fazer a colação daquilo que são, em princípio, o que está plasmado na primeira convenção, Sim. ou na Convenção dos Direitos Civis e Políticos, Sim. que se materializa através das recomendações que os Estados pares deram a Moçambique no que diz respeito à transparência e à ausência da violência pós-eleitoral. Ou seja, Não. temos o documento e rasgamos como país. O país rasgou este documento. Quer dizer, aceitamos as recomendações como Estado, mas infelizmente, no que diz respeito a esta componente, seguramente que não. E o que é que terá motivado este aceitar e depois não se cumprir com este desiderato? Porque são questões públicas, é um compromisso assumido internacionalmente e que no final do dia não está sendo tido em conta pelo próprio Estado. São as dinâmicas internas. Sim. Que concorreram para que essas recomendações não fossem cumpridas. E isto vai penalizar sobremaneiras o país. Tanto mais que, neste momento que estou aqui a dialogar com o meu amigo Nayen, se posso chamá-lo assim, decorre também um outro exercício da avaliação do meio termo da implementação das recomendações do Estado moçambicano, porque Moçambique será objeto de uma nova avaliação, que é a quarta avaliação em 2026. Mas neste momento está-se a fazer a avaliação do meio termo, ou seja, de 2021 a 2024, o que é que foi feito no quadro dessas recomendações? Sim. E o que é que foi feito, efetivamente, como país? O que é que vocês percebem do que o país terá feito? A situação dos direitos humanos em Moçambique é desafiante, é péssima, em poucas palavras. Sim. E precisa de melhorias contínuas. É verdade que, sob o ponto de vista de arquitetura legal e institucional, Moçambique avançou muito, mas a efetiva implementação para o gozo e usufruto do lado dos cidadãos existe um grande hiato. Ou seja, somos bons na produção de legislação, mas somos péssimos a fazer cumprir estas regras. Não são regras, são princípios. Sim. Sim. Não diria que somos péssimos, porque há todo um conjunto de fatores que concorrem para a realização dos direitos humanos. Não é só a componente legal e institucional. Há a componente econômica para fazer acontecer as coisas. E estamos muito mal. A questão da socialização destas recomendações, não sei, por exemplo, da própria polícia, terá acontecido? Como é que se assiste que as forças de defesa e segurança sejam elas a extrapolar as medidas, vamos assim dizer, estas ações? É importante que, doravante, a polícia seja efetivamente republicana, porque a percepção social ou dos cidadãos que têm relação à polícia acham que a polícia está colada a um determinado partido político na sua atuação. E esta imagem é importante que seja apagada. Falando terra a terra. Se essas recomendações foram socializadas, têm sido socializadas e a polícia participa em todos os workshops, seminários e conferências que nós organizamos no concernente à socialização, ou seja, democratização dessas recomendações. Sim. No sentido mais simples, quando promovemos eventos para dar a conhecer essas recomendações aos cidadãos, porque o Estado assume, mas no fim do dia são recomendações. Os agentes do Estado já não fazem cumprir, não cumprem com essas recomendações. Sim. Há os parlamentares também foram objetos da socialização destas recomendações, porque eles têm o papel fiscalizador das ações do Estado. Tem também o papel de fazer com que o Estado, as instituições citadas para o cumprimento dessas recomendações por via do plano de ação, façam com que essas recomendações sejam implementadas e respeitadas. As forças de defesa e segurança são a face mais visível da atuação dos agentes do Estado nesta componente. O que é que, na vossa opinião, deverá ser feito mais para ajudar a que as forças de defesa e segurança, a polícia, mais precisamente, possam se apropriar efetivamente daquilo que são as recomendações e, na hora da sua atuação, elas olharem para esta perspectiva? Devo dizer o seguinte, antes, em jeito de ponto de ordem.
Eu acho que chegou-se ao ponto a que se chegou no que diz respeito a estas eleições que são objeto agora de debate em qualquer esquina, por causa da atuação dos órgãos eleitorais. Sim. Esta é a premissa. E creio eu que temos que trabalhar muito para que haja efetivamente lisura eleitoral, transparência eleitoral, justiça eleitoral, para que não se chegue ao ponto a que se chegou. Paralelamente a isso, é fundamental também que se trabalhe muito na polícia, principalmente, porque quando falamos de forças de defesa e segurança, é uma terminologia que congrega várias. Temos que ir diretamente ao ponto. Sim. É a polícia. É a polícia da República de Moçambique, que tem que ser objeto de reformas profundas e trabalho. E é parte das vossas recomendações? Não são nossas recomendações, são recomendações de países pares, sim, que recomendaram a Moçambique que trabalhasse no sentido de melhorar a atuação da polícia. Sim. E chegamos lá? É possível? O que é que, na vossa opinião, deverá ser feito efetivamente para que... Vamos esperar que a crise pós-eleitoral termine, forme-se um novo governo e nós continuaremos a trabalhar com as autoridades no sentido de potenciá-las. E, por outro lado, que os mecanismos de responsabilização, porque este é o grande problema, da responsabilização dentro da corporação, sejam efetivos. Sim. Não há esta responsabilização. Eu acho que são muito fracos. Sim. Veja, responsabilização e prestação de contas. Sim. Veja a grande diferença entre as Forças Armadas de Defesa, a FADAM, sim, ou FADEM, como sou dizer, a quando do incidente do atropelamento da jovem manifestante na Avenida Eduardo Mondlane. No mesmo dia, o Ministério da Defesa emitiu um comunicado de imprensa público. Em poucas horas. Em poucas horas. Por que isto não acontece na Polícia da República de Moçambique? Principalmente quando há atuação desproporcional em que há mortes, inclusive, de manifestantes indefesos. Por que o Ministério do Interior não emite um comunicado? Há quem fale de arrogância ao nível da corporação. A partir das mais altas patentes, seja a nível... Eu não chamaria, não chamaria isso de arrogância, chamaria isso de um comportamento prepotente. Um comportamento prepotente e que não está, de forma nenhuma, aliado ao sentido de Estado. Este é que é o grande problema. Sim. Estamos a olhar para questões da própria formação dos membros da corporação. Tenho muitas dúvidas que isso tem a ver com formação. Tem a ver com comando. A polícia evoluiu muito em termos de formação, tanto mais que nos currículos de formação tem lá uma componente dos direitos humanos. Sim. E tem uma componente ética. Isto é um problema mesmo de prepotência. Estamos a falhar na uso abusivo da força do Estado. Estamos a falhar na indicação das chefias, porque eles cumprem ordens das chefias policiais. Cumprem ordens, sim. Cumprem ordens, mas se houvesse um mecanismo de responsabilização efetiva, essas ordens efetivamente não seriam objeto de implementação. Uma ordem, quando é ilegal, é ilegal. O Presidente do Tribunal Supremo diz que há condições para se responsabilizar todos aqueles agentes do Estado que estejam a prevaricar no âmbito deste processo eleitoral, incluindo a própria polícia. Sim, o Tribunal Supremo diz o que diz, é um facto. Do ponto de vista legal, há espaço de responsabilização e eu assino por baixo o que disse o venerado juiz-presidente do Tribunal Supremo. Sim. Todavia, como se dizesse na gíria popular, é batata quente para o Ministério Público. Tem que ser o Ministério Público a atuar. Mas o Ministério Público está ausente. Parece-me que está mais preocupado em perseguir o candidato Venâncio. Sim. Tem esta percepção também, que haja perseguição. É uma percepção pessoal. Porque há eventos, factos que o Ministério Público não se faz presente. Sim. Estamos a falar, por exemplo, da atuação da própria polícia. Exatamente, onde há mortes. Assassinada pela polícia. Ouvimos ontem, e circulou nas redes sociais, de que os agentes da polícia invadiram um velório. Um velório. Em Rossano Garcia. Rossano Garcia.
Isto é matéria do Ministério Público. Se o Ministério do Interior, por via dos mecanismos internos de responsabilização, não age, porque tem inspetores lá no Ministério do Interior, Onde é que Comando eles Geral, onde é que eles estão? Não age. Aquilo é um crime público. O Ministério Público tem que atuar. É responsabilidade do Ministério Público. Sim. há impunidade? Há Parece impunidade. que se abraça O a Ministério impunidade. Público promove a impunidade, agindo dessa forma. Nós assistimos aqui. Há vídeos com agentes a dispararem balas reais. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. As balas reais são proibidas. Ao nível de todo um conjunto dos instrumentos internacionais de que Moçambique é Estado parte. Inclusive, há um código de conduta para o uso de armas de fogo, bem como munições por parte da polícia. Há códigos de conduta de como agir em contexto de manifestações. E por que isso não se cumpre? Ou o país não tem meios para Não é um problema de meios. usar efetivamente. Não é um problema de meios. É um problema de querer se usar a polícia para intimidar os manifestantes, de que nós matamos. Este aqui é o grande problema. Isto é orientação de um partido? Não acho que seja orientação. Isto não existe orientação. Onde é que está escrito isso? Há pessoas que se arrogam de que têm poder e que podem agir, fazer esse tipo de coisas. E depois imputa-se responsabilidade ao Estado ou a um determinado partido. Vemos isso na própria forma como a polícia se comunica. Nas conferências de imprensa. A forma como o próprio comandante-geral, o porta-voz... Eu devo criticar algumas aparições públicas do Ministério do Interior no seu todo, que inclui polícia e os porta-vozes por aí fora. Eles têm um discurso, diria até certo ponto, que atiça os ânimos. Quando chamam os manifestantes de vândalos, bêbados, drogados, desempregados, onde é que isto vai desembocar? Eu acho que a polícia não deve, de forma nenhuma, adjetivar os manifestantes. Tem que ter uma outra atuação, uma outra forma de se comunicar. E uma forma de comunicar-se educativa, no sentido de promover o civismo, a cidadania e a urbandade. Não é o que temos visto. Temos visto, até certo ponto, ameaças. Não tem de ser este o papel da polícia. Não, de forma nenhuma. O papel da polícia no Estado democrático e de direito, isto aqui não é um Estado, como eu diria, um Estado onde impera a tirania. Acho que isso está escrito, mas não é o que vemos no dia a dia. Nós nos arrogamos como sendo um país, um Estado de direito. Em poucas democrático. palavras, a polícia precisa de ser republicana, de facto. E esta é uma das recomendações. Vamos voltar aqui para o documento que foi tornado público, este posicionamento sobre a crise pós-eleitoral versus direitos humanos em Moçambique, desafios, riscos e caminhos de solução. Os desafios, já todos os conhecemos. Os riscos. Há riscos que foram colocados neste documento e que era importante partilhar com os nossos telespectadores. Quais são os riscos, efetivamente, que advém desta situação? Bem, prevalecendo esta situação e da forma como tudo está sendo encaminhado, o país efetivamente corre sérios riscos de uma espiral exponencial da violência. E essa violência indiscriminada que pode desembocar naquilo que nós poderíamos cunhar de genocídio político-ideológico. O que é esse genocídio político-ideológico? Devo dar exemplo ao genocídio étnico que ocorreu, por exemplo, no Ruanda, Sim. que eram etnias, Sim. Hutus e Tutsis. No caso de Moçambique, não escusa-se usar o termo genocídio étnico. Genocídio sim, político-ideológico. Por quê? Porque já estamos a sentir aqui sinais de perseguirem, por exemplo, dirigentes de base do Partido Frelimo. Sim. Todo aquele que alegadamente é da Frelimo já é perseguido. Já vimos algumas mortes contra membros do Partido Frelimo. Já vimos alguns a serem apedrejados ao mais alto nível. Ao mais alto nível. Já vimos a destruição de sedes do Partido Frelimo. Já vimos a serem queimadas as sedes do Partido Frelimo. Então, está a configurar-se aqui uma situação que vamos resvalar no genocídio político-ideológico. Ou seja, todo aquele que é da Frelimo terá de ser morto. Estamos a caminhar para aí. Se porventura não controlarmos esta crise,
estamos a caminhar também como risco a balcanização do Estado moçambicano. Então, criar-se uma espécie de repúblicas dentro de uma república. Por exemplo, o pessoal de Ressano Garcia cria lá a sua república. Por quê? Por ausência do Estado. Estamos a assistir isto. O pessoal do Ilha também cria lá a sua república e invadem penitenciárias e tiram reclusos detidos. Mas por que é que isso acontece? Por exemplo, a questão da libertação dos reclusos, quer dizer, da invasão da penitenciária e consequente libertação dos reclusos. Porque os cidadãos ou os manifestantes, na sua percepção, acharam de que foram detidos injustamente manifestantes. Sim. Foi isto que levou a que fossem invadidas as cadeias. E, no meio de tudo isto, são também postos em liberdade potenciais criminosos, ou criminosos de delito comum. Sim. Temos que evitar isto. O risco é este. O risco também que corremos é da ausência do Estado. Sim. Falência, neste caso. Esta questão da ausência do Estado não vos parece propositada? Há um desleixo, praticamente, do Estado a capitular-se, entre comas, perante esta situação. Não tens lá o Estado. Ou vês mesmo o Estado presente, mas a não atuar em situações que era suposto estar a atuar. Nem que fosse de forma preventiva. Eu não sei se é propositado, mas é tarefa do Estado atuar. Para preservar... Dentro dos limites. Dentro dos limites, para preservar os princípios e os fundamentos do Estado. Mas isto não está a acontecer. Se é propositado ou não é propositado, eu não sei. Não posso responder isso, ou provavelmente temem que, atuando, a espiral da violência aumenta. Não sei o que é que está por detrás disto, mas sinto que o Estado cada vez mais está a ficar ausente. Está a lavar as mãos, digamos assim. Está a lavar as mãos e provavelmente vai doer a certas pessoas, mas está sendo comandado por via da nuvem, da cibernética. Isto está a acontecer. Senhor Diretor, vamos fazer o nosso intervalo neste Estado da Nação. Voltamos daqui a pouco, lembrando que estamos hoje em presença neste Estado da Nação do diretor executivo do FMMRPU, é o Sr. Sousa Scheller. Estamos aqui hoje a esmiuçar um pouco este documento que foi tornado público na última sexta-feira, que é o posicionamento deste fórum no âmbito da crise pós-eleitoral versus direitos humanos em Moçambique, desafios, riscos e caminhos de soluções. Iremos a eles na segunda parte desta Estado da Nação. Até já. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Bem-vindos, já estamos na segunda parte deste Estado da Nação, programa onde recebemos Sousa Scheller, diretor executivo do Fórum de Monitoria do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique, uma plataforma de mais de 154 organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, oficialmente filiadas, e ativistas singulares que advogam a promoção e defesa dos valores universais como objeto do MRPU. Vamos então dar continuidade a esta entrevista neste Estado da Nação. Os desafios são vários, os caminhos para solucionar esta situação que a todos nos preocupa, quais é que são, efetivamente, e podemos encontrar neste documento? Bem, antes de tudo, é fundamental ter em linha de conta de que há um conjunto de princípios que norteiam os caminhos a seguir
ou seja, as recomendações para que saiamos desta crise. Sim. Um dos princípios é o interesse supremo do Estado. Ou seja, os Estados têm de estar interessados. Não. O interesse supremo do Estado Sim. deve estar acima de todos os interesses. Exato. Temos o princípio da preservação da vida. Temos o princípio do diálogo efetivamente construtivo. Não um diálogo de faz de contas. Um diálogo que seja consequente. Esses princípios devem estar em cima da mesa. Os princípios que regem o quadro democrático têm de estar em cima da mesa. Os princípios que regem a promoção e a defesa dos direitos humanos, onde a vida, entre outros, devem estar em cima da mesa. Tendo dito isto, em termos de caminhos a seguir, em jeito de contributo para que saiamos desta crise que tende a aprofundar-se como uma gangrena, eu diria o seguinte. É importante que haja efetivamente a justiça eleitoral. Este é o pano de fundo. Tudo começa aí. Tudo começa aí. A justiça eleitoral. O que é isso de justiça eleitoral? Quem eventualmente ganhou, é importante que se mostre que ganhou efetivamente. E haja evidências. Que haja evidências, a devida transparência. Sim. Isto é fundamental para que quem eventualmente tenha perdido as eleições se conforme E saiba perder. Exato, e saiba perder. Este é o ponto primordial para que saiamos disto. Ou seja, indo no cerne da questão. A quando da validação e promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional, este órgão deve trazer à lume à sociedade evidências daquilo que vai promulgar. E já dia E validar. dia 23 de dezembro. E dia 23. Porque, caso contrário, daquilo que estamos a assistir até ao dia de hoje, tenho a certeza de que, como soe dizer-se em linguagem comum, o país vai arder. Vamos entrar num nível de crise expressa na violência pós-eleitoral jamais vista em Moçambique e que poderá atingir níveis da Costa do Marfim. A quando das eleições que deram vitória ao presidente Alassane Ouattara. Sim. E o Laurent Gbagbo terminou no TPI. Estamos a caminhar para isto. Teve de aparecer o Drogba a tentar serenar os ânimos Sim, quando havia de se realizar um jogo de futebol. sim. Estamos a caminhar perigosamente para isto. O outro caminho, que é o mais sensato, dado que é a opinião generalizada de que estas eleições afermam de profundas irregularidades, afermam de fraude generalizadas, aliás, circulam nas redes sociais, enchimento de urnas, cartões de eleitores, sei lá onde, e por aí fora, que são corroboradas por organizações da sociedade civil E para os que observadores também, exatamente, internacionais. e que têm expertise no que diz respeito à monitoria de processos eleitorais, bem como organizações internacionais reputadas, como a própria missão de observação da União Europeia. O relatório não é bonito para Moçambique. A CPLP, o relatório também não é bonito. Eu ouvi atentamente o que disse o ex-ministro Cravinho, que liderou a missão da CPLP, e várias organizações não abonaram estas eleições. E grande parte da franja dos cidadãos também não abonaram as eleições. Os partidos
políticos que são atores principais, excetuando o partido que eventualmente foi proclamado vencedor, também não abonaram as eleições. Ou seja, é opinião generalizada de que estas eleições não foram transparentes. Daí que o CC, o Conselho Constitucional, sendo um órgão jurisdicional e neste contexto uma espécie de tribunal eleitoral, devia anular estas eleições no interesse supremo do Estado, da preservação do Estado moçambicano e da lisura. E há vozes que não concordam com esta ideia, porque falam da engenharia eleitoral, que é bastante onerosa. Até para realizar essas eleições, Moçambique teve que precisar de ajuda, países amigos, doadores, para fazer essas eleições. Não podemos pôr o dinheiro e ainda acima. há dívidas para com as pessoas que trabalharam nestas eleições, sejam aqueles que forneceram os materiais. Como é que saímos desta? Saímos desta, o Estado pode endividar-se. Quantas vezes Moçambique já se endividou quando há interesses? E por que não se pode endividar num interesse maior que é este? Então vamos permitir com que a vida dos cidadãos, dos seres humanos, moram de qualquer maneira porque eventualmente não temos dinheiro para organizar próximas eleições? Eu acho que não. Essas eleições têm que ser anuladas e não se pode levar aqui a questão do dinheiro. Há países que poderiam, eventualmente, amigos de Moçambique, que podem nos apoiar. Sim. Conheço tantos programas, tantos projetos em que o Estado moçambicano vai endividar-se no Banco Mundial, sem capacidade de pagar. E por que não se pode endividar por causa de 200 milhões de dólares? Se este é que é o problema. Então vamos preferir incendiar o país porque eventualmente não temos 200 milhões de dólares? Eu acho que não. Este país tem capacidade de pagar em 2 anos e 1 ano esses tais 200 milhões de dólares. Tem sim. Isto é uma questão de interesse ou vontade política. Havendo vontade política, as eleições podem muito bem ser anuladas e realizar-se novas eleições. Se isso não acontecer? Se isso não acontecer, os indicadores que temos é que o país vai arder. Se não tenhamos dúvidas. Estas paralisações sistemáticas é que põem em causa a vida do cidadão, põem em causa a economia nacional. Não se tem em conta isto? Será que temos polícia suficiente para manter a dita lei e ordem? Tenho dúvidas. Associado a isso, temos o problema do terrorismo em Cabo Delgado. O Estado vai conseguir gerir isso? E o povo já mostrou que é capaz. E, aliás, o povo é soberano. Se o povo é soberano, nenhum governo será legítimo se não tiver o beneplácito do povo soberano. Esta é que é a grande questão. Os políticos muitas vezes esquecem-se disso. Só se lembram do povo na hora da votação. Depois disso... Nós temos que evoluir. Quando escolhemos o regime político assente na democracia, pluralista, no contexto da revisão constitucional de 90 e sucessivas revisões pontuais, tínhamos em mente que aceitamos o jogo democrático. O jogo democrático significa negociação, cedência, admitir perder, estas coisas todas, para o bem comum. Isso é que deve prevalecer. Não deve prevalecer interesse partidário ou interesse de grupos, mas sim interesse do Estado. Moçambique uno e indivisível. É isto que deve prevalecer. E tenho, francamente, a certeza de que, havendo vontade política, essas eleições podem muito bem ser anuladas, convocar-se novas eleições, da mesma forma que, quando houve vontade política no sentido de não se avançar com as eleições distritais, conseguiu-se. E por que não se pode conseguir com isto? Pode-se conseguir, sim. Este diálogo entre o Conselho Constitucional e os partidos políticos será ensaio para quê exatamente?
Bem, agora eu vou falar como cidadão, não como se... Eu acho É que um o pouco Conselho complicado de associar-se Sim. como diretor executivo do Sim, Fórum. sim. Como cidadão atento a isto, eu acho que, primeiro, critico isto. O Conselho Constitucional não tem que fazer isto. Sim. Mesmo esta situação de pedir os editais a uma organização da sociedade civil, eu condeno. Primeiro porque a tal organização da sociedade civil não é parte do processo. Não é parte processual. 2, faria sentido se essa organização da sociedade civil tivesse interposto uma ação no Conselho Constitucional. E não foi o caso. Não foi o caso. Então, isto deixa-nos numa situação de suspeição. O que é que estará por detrás disso? Quer se legitimar o quê? Acho eu que o discurso será: no processo de elaboração deste acórdão, se for favorável à manutenção do status quo, o Conselho Constitucional vai dizer claramente que nós consultamos os contendores políticos, os atores políticos, incluindo a sociedade civil. O veredito é este. E full stop. Acabou. Não acho que seja o papel do Conselho Constitucional isso. Tanto mais que o Conselho Constitucional nem devia fazer a contagem dos votos ou dos editais. Não é tarefa do Conselho Constitucional. Devia, logo que recebeu e viu que há irregularidades, tomou nota que há irregularidades, produzir um acórdão e devolver o processo à Comissão Nacional de Eleições. Cabia exatamente para fazer as devidas correções. Cabia à Comissão Nacional de Eleições, querendo também contratar uma auditoria forense, se for o caso. Se for o caso de recontagem, chamar os observadores, neste caso os interessados do processo, que são os partidos políticos através dos seus mandatários, assistiram aos processos de recontagem dos votos. Não somos um país sério. Bem, estão-nos a levar à ausência de seriedade. Sim. Lamento bastante, mas o Conselho Constitucional não devia fazer isto. Porque concorre para a descredibilização das instituições. Sim. Porque se a Comissão Nacional de Eleições e o STAI já estão descredibilizados, a única esperança dos atores políticos e por arrastamento dos seus simpatizantes e dos cidadãos em geral é o Conselho Constitucional. Que está a mostrar também. E se o Conselho Constitucional começa também a andar de forma titubeante, lamento dizer que estamos numa crise institucional profunda e que vai nos custar caro. Uma das vossas recomendações tem a ver com a criação de um governo de transição. Anulamos as eleições e criamos um governo de transição. Que teria um mandato de revisão legal, rever as leis que sustentam o processo eleitoral em Moçambique e organizar as novas eleições, desmantelar a atual estrutura da CNE e do STAI, porque são órgãos muito partidarizados e foram criados num quadro, num contexto da bipolarização política, no que diz respeito aos interesses da Frelimo e da Renamo. Não responde a um interesse republicano. Esse também foi um mal. Na altura, eventualmente, quando se projetou esses órgãos eleitorais nessa dimensão, provavelmente fosse a fórmula que se encontrou para estabilizar o país no quadro do processo de paz entre a Frelimo e a Renamo. Mas agora não serve. Está ultrapassado. Há novos atores políticos, há novas sensibilidades. Muita coisa mudou. E precisamos de aprofundar a democracia. Como é que funcionaria esse governo de transição? Fora estas questões de fazer estas revisões profundas ao nível da estrutura dos órgãos eleitorais, o que mais competeria a este governo de transição? Basicamente, gerir, como é que se chama isto? Fazer uma gestão corrente do Estado, gestão corrente, limitada, e não tomar decisões de natureza política, nem nomear PCAs por aí fora, ou procuradores e juízes, não. Quem já está lá, que continue lá. Exatamente. É, na verdade, um governo de gestão. Sim. E focar-se na reforma da legislação eleitoral e das instituições eleitorais.
Quanto tempo faríamos isso? Em quanto tempo? Seja um ano, sim, havendo vontade política. E quem deve efetivamente liderar o processo, creio eu que são os partidos do arco da governação. Frelimo, Renamo e MDM. Podiam muito bem convocar uma assembleia, uma sessão extraordinária para avançar-se nesse sentido. E resolvia-se o problema. Convidava-se, fazia-se um convite às Nações Unidas para supervisionar o processo eleitoral. Porque tenho dúvidas que daqui a essa parte, as novas instituições que pudessem advir da revisão legislativa no que concerne às eleições, uma nova CNE e STAI, poderiam granjear credibilidade necessária, porque o tempo é muito curto. Mas tinham que ser supervisionadas por um Comitê Especial das Nações Unidas. E é possível? É possível, sim. A abertura para o efeito, sim. Sim. Porque esta Assembleia ainda não findou, sim, o seu exercício. Não findou, a legislatura não findou. Sim. Podia-se aproveitar este período para... São coisas concretas que poderiam trazer a paz a este país. Tem de haver interesse. Tem de haver político, interesse. E eu acho que o Presidente da República pode muito bem resolver esse problema. Porque ele cessou o mandato até 0 horas do dia 14 para 15 de janeiro. Parece não estar a ser levado muito a sério, apesar de estar aí nesse... Não sei, há diálogos que estão a ocorrer aí com vários setores da sociedade. Vamos ver o que é que... Não vai tarde convocar estes diálogos. Não devia tê-lo feito quando efetivamente em exercício. Vamos esperar esta no próxima semana. Primeiro mandato, mesmo no segundo mandato, e já agora que está na porta de saída, que se interessa em conversar, em dialogar. Caro Naene, tudo aqui depende da vontade política. Havendo vontade política, esta crise para. Em 24 horas, havendo vontade política mesmo, para. As pessoas se entendem. Num contexto da promoção de um diálogo engajado no sentido de que, quando se convoca o diálogo, todas as pessoas devem ter interesse para alcançar um determinado objetivo. E construtivo. Esse diálogo tem que ser um diálogo construtivo, no sentido de que estamos a sentar na mesa, mas nós queremos alcançar aquele objetivo concreto para garantir a paz, estabilidade, harmonia do Estado moçambicano. É possível, sim. Então, esta narrativa de recursos, neste caso de dinheiro, eu acho que é uma desculpa de mau pagador. Não há interesse. Estamos mesmo já a caminho do fim. Conclusões, em cima das conclusões deste documento, e que possamos partilhar efetivamente com a sociedade sobre o trabalho que tem de Nós ainda estamos no exercício de, como disse, sim, no início, o documento como tal, o documento final, sim, também depende do posicionamento do Conselho Constitucional. Seja, e do que há de vir. Estão também a reboque. Estamos a reboque, sim. Reboque E do que há de vir depois da validação e promulgação dos resultados. Se forem anulados, eu acho que ter-se-á feito um grande trabalho à nação. Mas se forem validadas essas eleições da forma como estão, tenho sérias dúvidas que a paz que nós conhecemos, que é o bem precioso, prevalecerá em Moçambique. Vamos criar um nível de instabilidade e um nível de esquartejamento do Estado sem precedente, que todos nós... um Estado de por si já frágil, digamos assim. Está muito frágil, está ausente. E nota-se isso quando um determinado candidato convoca os seus manifestantes. A capital do país para, literalmente. Todos os carros hoje em dia, sejam eles do Estado e particulares, apoiantes ou não, aderiram à diretiva dos panfletos. Isso mostra que há poder. Está aí. Ou seja, Venâncio Mondlane está a governar, mesmo o poder está na rua. Sim. Caiu na rua. E é isto que tem de se evitar. E ele diz que vai tomar posse também no dia 15. Eu não posso comentar, não sei como é que isso será efetivado. Depende, provavelmente já tem um fascículo
como é que chama, do acórdão do Conselho Constitucional que dá vitória formal a ele. Não sei. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Dr. Sousa Shell, diretor executivo do Fórum de Monitoria do Mecanismo da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique, FMMRPU. Ele é o diretor executivo desta organização. Esteve aqui hoje a olhar conosco para o documento que eles tornaram público na última sexta-feira, em que é feita uma radiografia para a situação em Moçambique, esta crise pós-eleitoral versus direitos humanos, desafios e também algumas conclusões sobre o que o país deverá ser proximamente. Foi com todo gosto que cá estivemos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.